Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Fabiano. Hoje vamos começar a criar a estrutura do nosso projeto do Linktree, né? E vamos abordar ali, né, um pouco de HTML, ver a parte estrutural do site e vamos entender um pouco mais ali sobre a questão do projeto em si. Se esse vídeo contribuiu para os teus estudos, dá aquele like, né? Se ele for relevante aí, né, somar mais nos seus conhecimentos, siga a gente no canal. Até mais, galera. Vamos pro vídeo. Olá, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso Dando continuidade ao nosso projeto, o próximo passo aqui seria nós começarmos a criar nossa estrutura baseada no nosso modelo, né. O nosso modelo aqui, nós temos com base aqui essa foto que eu peguei na internet, né, de vários Linktrees, né, nesse caso, vários modelos diferentes, então a gente vai usar esse como referência. Percebemos que na parte inicial, né, nós temos aqui no fundo nós temos um fundo colorido, né, nesse caso a gente vai botar o fundo que é a cor marrom do Devil West. Temos, a logomarca, né, do nosso projeto, o nome, e aí começamos a falar aqui, por exemplo, a rede social, né, o botão de se inscrever ou entrar em contato, e depois listamos aqui, os botões das redes sociais ou dos projetos conforme eles são agrupados. E no final temos as outras redes sociais se for necessário. Eu vou colocar a cada botão uma rede social, né, pro projeto. Mas aí no caso a gente pode também seguir esse mesmo modelo e colocar novamente ali quais são as fotos das redes sociais que envolve ali o projeto, só pra gente ter uma referência, tá, galera? Porque a ideia aqui é vocês entenderem como é que funciona a criação desses comandos, né, os comandos básicos ali de HTML e CSS. Então vamos lá, galera. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, quando eu tenho um projeto desse para fazer, é sempre analisar o seguinte: como eu divido essa área? Como é feita a divisão, né? Como é que isso aqui ele é escrito? Se eu perceber que eu tenho uma grande área, que seria nosso body, né? O nosso body. Eu tenho uma área aqui, que é a imagem. Essa imagem, ela é uma divisão, né? A gente tem aqui uma divisão, cara, como se fosse um quadrado. Temos um texto, que pode ser um parágrafo ou um título. Temos aqui um subtítulo. Temos também um botão. Então, para cada uma dessas áreas aqui, eu vou colocar uma divisão, né? Vou colocar uma divisão. Aqui temos outro botão, que é igual ao de cima, só que maior. E outro botão, outro botão, outro botão. E no final, as redes sociais. Então, aqui, para cada uma dessas divisões, eu encaro como se fosse uma caixa, né? Um quadrado, aonde eu vou colocar os itens. Beleza. Então, se ele é um quadrado, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e criar uma divisão. Então, no HTML tem um comando chamado div. Esse comando ele cria uma divisão, uma caixa, aonde eu posso estar colocando os elementos. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte: essa divisão, ela, ela, eu vou trocar ela, na verdade, vou chamar ela de main, tá? Não vou chamar de div não. Main também é uma divisão, tá? No contexto do HTML, só que ela é uma divisão principal. Você fala o seguinte para ele: olha só, esse conteúdo é o conteúdo principal do meu site, tá? Fabiano, eu poderia deixar o div? Poderia deixar o div, tá, galera? Mas por que que eu estou optando pelo main? Porque com a aplicação do HTML5, nós temos algumas tags que te dão, né, para o programador e também para o navegador, algum significado específico. Eu poderia fazer toda a minha divisão com a div, né, div em todas elas, só que ia ficar muito confuso. Eu teria div dentro da div, né, e isso gera uma dificuldade para quem está começando, para quem está entendendo a primeira vez o projeto. Agora, se eu coloco essas tags que têm esse significado, fica mais fácil a pessoa ler, né, fica mais fácil você saber qual é o tipo de conteúdo. E uma delas é a main, aonde você tem todo o conteúdo, né, do teu site ali dentro. Fala assim: esse conteúdo é o conteúdo principal para o navegador, tá? Mas a função dela, né, a função da main para nós meros programadores é uma divisão. É uma divisão com um nome especial, digamos assim, tá? Então esse cara aqui main, ele vai ser quem? Ele vai ser toda essa área colorida, né? Eu tenho o body, mas eu tenho esse main. Porque o que acontece? Quando eu colocar no site, esse site no computador,
eu não quero que os botões fiquem grandes, eu quero que o botão ele tenha um espaço menor, né, então o main vai me ajudar nisso, essa div vai me ajudar nessa situação. Agora o próximo passo é eu colocar uma área para deixar foto do usuário, né. Essa área poderia ser uma div também, eu poderia estar colocando uma div aqui ó, div, assim, né. Só que, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de header, né, com R no final. Fabiano, mas temos um header lá em cima. Só que esse header, que é a cabeça, é para configuração. Esse header é o cabeçalho. É onde nós colocamos ali as primeiras informações do nosso site, que nesse caso seria a nossa imagem, nossa logo. Então se eu chegar aqui dentro do header e colocar a nossa logomarca, que seria no meu IMG, o IMG, para quem não sabe, né, no HTML ele adiciona uma imagem. Então se eu colocar aqui IMG, ele me dá dois parâmetros, né, pelo Emmet, que é o src. O src seria o source, né, o caminho dessa imagem, e o alt seria o texto alternativo, tá? Então, o que que eu fiz? Eu criei uma tag header e dentro dessa tag header eu coloquei o IMG para ele receber uma imagem no HTML. Então, para colocar a imagem aqui, eu vou no src, coloco ponto barra e aí ele começa a me listar as pastas do nosso projeto. Aqui eu tenho a pasta MG, tenho o index, eu escolho MG e aqui eu tenho a logo com texto e a logo sem texto. Então se eu escolher a logo sem texto, vai aparecer lá no nosso site essa logomarca. Então se eu for, né, e abrir aqui o Go Live, né, ó, para aqui, vou abrir ele de novo. Tá? Se eu abrir o Go Live, você vai perceber que ele já colocou a logo ali em cima, quer dizer, eu tenho a logo ali do elemento, tá? E o que que a gente vai fazer, galera? A princípio, quando a gente monta um projeto, a gente sempre coloca todas as informações que eu quero que apareça no site. Então, eu vou colocar a logomarca, como está aqui, ó. Já coloquei a logo. O próximo passo é colocar o cabeçalho, né, que é o nome do projeto. Nesse caso aqui é o DevWest, né? É o DevWest, tem ali, é o DevWest, é o DevWest, né, que aparece. E ele fica dentro do cabeçalho. Então, se é um título, né, no meu site, então eu venho aqui, coloco um H1. O H1, ele é uma tag reservada para títulos. Então, H1 é o título, H2 é o subtítulo, H3 é o subtítulo, aí vai até H6. Então, o H1, o H2, o H3 vai ser, né, os Hs que a gente chama são para títulos. E aqui eu coloco o nome do DevWest, DevWest, dessa forma, né? E com isso, né, colocando esse H1, ele já aparece lá no nosso DevWest, tá? Já apareceu aqui, beleza? Seguindo aí o nosso wireframe, o próximo passo aqui é colocar um botão, ele botou um botão para subscrever, né, para você se inscrever no canal, caso você queira, né, caso ele tenha um link do YouTube, ele se inscrever direto. Nesse caso aqui ele não tem, né, eu não tenho, eu até poderia criar esse botão, mas eu não sei se eu vou manter ele, né, tá em inglês ali, a gente pode colocar em português. Só que aí já começa, né, depois do cabeçalho ali, vamos ver aqui, esse item, ele pode estar no início do conteúdo, o texto, ou pode estar indo no cabeçalho, tá? Porque você começa aqui a ter o conteúdo aqui embaixo. Então esse subscribe aqui, ele poderia ficar dentro do cabeçalho, né? Então eu poderia estar colocando aqui um botão, somente um botão, assim, ó, né? Com a palavra inscreva-se. Inscreva-se, né? Que seria lá igual o nosso item, só que com I maiúsculo. Inscreva-se. E ali nós temos o símbolo do sininho, né? Então a gente não tem essa figura aqui. Se nós não temos essa figura, vamos lá no icons 8. Pode botar aqui, ó. Inscreva-se. Inscreva-se.
É, não apareceu não, galera. Vamos botar aqui. Ver se ele junto ele aparece. Não, tá aparecendo aqui. Vamos botar aqui. Símbolo. Botar em português. Sino, pronto, aqui, ó. A gente pode botar aqui um sininho. Eu acho que é esse. Não é esse? Não, não é. Vamos buscar aqui um sino. Esse aqui, né? Vamos baixar ele aqui. Baixei aqui o sino. Vem aqui. Aqui, ó. Sino 30. Já arrasto para cá. Coloco. Renomeio ele aqui. E é isso, né? Para colocar ele aqui, a gente pode fazer da mesma forma que a gente colocou uma imagem anteriormente, com img, img, ponto barra img, chamando aqui a imagem do sino. Tá? Aí o que acontece? Toda vez que eu colocar uma imagem, eu sou obrigado a colocar duas informações. Primeiro seria o alt, né, que é a devwash, tá? Esse alt seria o seguinte, ele é para o leitor de tela, para pessoas que têm algum problema visual, alguma limitação visual, ele vai, toda vez que ele passar sobre o mouse ou a imagem não aparecer, ele vai ler o que seria aquela imagem. Não, então aqui no caso aparece que é a logomarca DevWest. Eu poderia estar botando aqui clique para entrar no site, alguma coisa assim, para ele poder saber quando ele clicasse ali naquela imagem, ele poderia tá entrando ali no site, tá? E, né, aqui eu posso botar inscreva-se na DevWest, dessa forma. A outra informação que a gente coloca, que nós devemos colocar no nosso projeto é a altura e a largura da imagem. Então, o HTML ele tem essas tags na imagem, né? Que ele tem esses atributos na imagem que você define ali. E é recomendado que você coloque a altura ou largura, né? Altura e largura para essa imagem. Nesse caso aqui, eu vou colocar só a altura, que é o que mais toma relevância no conteúdo, porque é o que mais impacta né, em outros conteúdos em volta ali da imagem, né? Então vou colocar aqui o weight e vou colocar a quantidade que eu quero, que são 200 pixels, tá? Coloca aqui só 200 que ele vai saber. O meu texto está sendo jogado para o lado porque eu não tenho muita tela aqui, que eu estou com zoom alto. Eu vou apertar o Alt Z de zebra para ele habilitar a quebra de linha. E aí eu consigo deixar o texto, né, sem ter esse movimento lateral. Tá? Eu ainda continuo na linha 13, né? Só que agora o texto deu uma quebra para a linha de baixo. Aqui também no MG, a gente vai ter que colocar o age, só que nesse caso aqui eu vou botar 20, que são 20 pixels. Então com isso eu já devo ter um resultado aqui, ó, dessa forma, né? Vou estar ajustando depois, né? Deixando ele alinhado e tudo, mas eu já tenho aqui o botão. Se o sino fosse outra cor, eu teria que baixar ele de uma cor diferente, mas nesse caso aqui eu tenho como mudar essa cor através do CSS, que a gente vai falar daqui a pouco, tá, galera? Bem, próximo passo aqui, para a gente poder fechar esse HTML, é seguir lá o que, que tem no nosso site. Basicamente, né, daqui para baixo a gente tem uns subtítulos, que é o H2, né, que ele botou ali os itens. Então, o DevWest ele tem os projetos dele. Então, aqui nessa div de projetos, a gente pode estar colocando aqui H2, projetos, né, para ele lá para a página do projeto. E para cada um daqueles itens que eu tenho lá, seria ou poderia ser um botão, né? Eu posso estar botando aqui um botão e definir um botão, né, para cada elemento, né? Como é que esse botão vai se comportar. Uma coisa que eu tenho que colocar no botão seria o que? Seria o tipo do botão. Então, quando eu coloco um botão no HTML, eu tenho que definir qual é o tipo desse botão. Eu tenho três tipos, né? Basicamente três tipos. Eu tenho o botão, não, tem quatro tipos, né? Botão, menu, reset e submit. Os mais usados são os três, né? Os três botão,
reset e submit, tá. Como assim? O botão, ele é um botão sem ação, isso é, você vai clicar, ele não vai acontecer nada. Essa ação ela deveria estar associada ao CSS, tá. Essa ação deveria estar associada ao JavaScript. Então nesse caso, eu quero que ele vá para algum lugar, eu quero que ele faça alguma coisa. Então ao invés de usar esse botão aqui, que a gente já estava associando aqui até nos outros elementos, eu posso estar colocando aqui a tag A. A tag A é uma tag de atalho, então quando ele clicar na tag A, ele já vai para algum outro lugar que eu mencionei, né. E essa tag A, né, ela é uma tag que tem, pelo menos um atributo, que é o href. Então o href aqui, eu tenho que trocar aqui também, né, tag A, e todo esse elemento fica dentro do A, ele funciona como um atalho. Então se eu chegar aqui agora, ó, olha lá, o escrevas, ele já ficou com o dedinho, só que ele também ficou com a linha embaixo, indicando que ele é um atalho. A gente vai mudar isso aqui, ele vai ficar no formato do botãozinho bonitinho, como estava antes, porém, esse aqui é mais eficiente, porque quando eu clicar aqui, ele vai ser direcionado para aonde eu defini no href, no hyperreference, né, no destino. Então se eu chegar aqui e coloco www, né, o http dois pontos barra barra exemplo google.com.br, quando eu faço isso, assim que eu clicar aqui no item, ele já vai abrir para mim a página do Google, tá? Então quer dizer que o link funcionou. Então, se eu quero que a pessoa se inscreva no site, ao invés de eu complicar com botão e botar JavaScript para fazer essa ação, eu já coloco um link já com o endereço certo para cair na página de inscrição do site, né? Ou no cadastro, alguma coisa assim, tá? E uma coisa que o atalho tem, que a gente tem que colocar aqui no Linktree, é o seguinte, que quando eu clico no atalho, ele carrega na mesma página. Eu não quero isso, eu quero que ele abra uma nova aba, uma nova página ali para ele poder carregar. Aí nesse caso, eu preciso colocar um atributo, que é o target, e definir essa opção blank, para ele abrir uma nova aba. Então, o atalho, sem esse parâmetro, ele utiliza o parâmetro self, que aparece aqui, né, que é a própria aba. Agora quando eu quero abrir uma aba nova, é o bank, né, o bank ele vai abrir esse conteúdo em uma aba nova, sem fechar o Linktree. Então se eu vier aqui e clicar agora, ele vai sempre abrir uma aba nova. Então toda vez que eu clicar aqui, ó, ele abre uma aba nova no meu projeto, tá? Então toda vez que eu quero que ele redirecione o fluxo, que ele mude o fluxo para um outro lugar, eu vou usar a tag A. A tag A no HTML, ela é usada para redirecionar, para abrir links, né, para você criar links, e ela utiliza o parâmetro href, que é onde você coloca o destino, e o target, que é como é que esse destino vai ser aberto, se vai ser na mesma aba ou uma aba separada. Bem, se eu coloquei aqui A, aqui também tem que ser A, né? Tem pessoas que não gostam de colocar a A assim, dessa forma, tá? Eu não gosto dessa forma. Eu poderia estar colocando uma div aqui, né, para fazer isso, mas eu vou deixar a tag A, que eu vou estar mudando ela com o CSS. A mesma coisa aqui, ó, vou estar mudando para A, em vez de button. Por que que não está usando o button, Fabiano? Porque o button eu teria que trabalhar com o JavaScript. Eu não quero trabalhar com o JavaScript nesse projeto. Quero deixar ele apenas com o HTML e CSS. Colocaria aqui a referência do meu link, né? Nesse caso eu vou deixar um jogo da velha. O jogo da velha, ele, né, o hashtag, o tralha, ele não muda o site, ele vai ficar nessa mesma página. Então se eu clicar no botão, ele mantém a mesma página, porque ele faz uma ancoragem do item na mesma página. Ele não direciona, não abre nada. E depois que eu tiver o URL do cliente, né, no caso do DevOS, eu só venho e troco aqui o nosso item. Bem, no wireframe aqui eu teria que colocar o nome dos projetos, né, vou botar aqui o nome do projeto. Aí nesse caso aqui você pode estar colocando, pode ser um parágrafo, assim, ó, agenda flex, tá? Aí o atalho pegaria tudo isso, né, o nosso A,
poderia ser assim. E para cada um daqueles projetos, né, eu poderia estar colocando aqui a tag A, né, lá se são 3 projetos, eu vou botar só 2 aqui, né, para poder entrar. E depois, né, eu poderia estar criando uma outra div, criando uma outra div para colocar ali, né, os links da rede social. Aí nesse caso eu não vou nem colocar H1, H2, né, vou só colocar os links diretos. E aqui eu vou chamar de Instagram. Instagram. Eu vou fazer só com um por enquanto, vamos fazer com dois. Vou botar aqui. Instagram e Facebook. 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 Assim. Tá, então com isso aqui, nesse formato, quando eu abro aqui, eu já tenho a estrutura de HTML formada do meu Linktree. Então, é, a estrutura do site, ela basicamente está criada. Eu não vou colocar muita coisa aqui. Eu poderia estar, né, seguindo ali o exemplo do Linktree, até colocando aqui mais uma div, para colocar as imagens das redes sociais, né? Aí eu colocaria lá os ícones das redes sociais, né, que é o Facebook, link, tem que colocar o atalho, assim, né? Vou botar aqui o jogo da velha, vou botar aqui http, dois pontos, barra, barra, Instagram, instagram.com.br, link do Instagram, né? E colocaria as redes sociais da mesma forma. Assim e assim. Copiei e colei, tá, galera? Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, só tem 3 por enquanto. Assim. E aí eu vou estar mudando aqui, né? Instagram, Facebook. E aqui eu vou botar YouTube. YouTube. Os ícones vão mudar. Então aqui é Instagram. Instagram. Aqui é Facebook. Link do Facebook. Dessa forma. E aqui é link do YouTube. YouTube. Aí eu vou botar sem o texto aqui para ver qual é. Depois a gente vê. YouTube. E aí, se a gente olhar o nosso site lá, se a gente voltar para o navegador, a gente percebe que a gente tem toda a estrutura que eu preciso para, né, aparecer ali no site. Então, quando a gente vai montar o site, assim, vai trabalhar, a gente literalmente pega aquela área, né? A gente pega uma área aqui, como a do projeto, sua área das redes sociais, coloca o conteúdo em HTML, nem que seja um conteúdo básico, para depois começar o CSS. Tá? Pelo menos eu faço assim, eu sempre monto a área com HTML, sempre vendo se as divisões estão no lugar certo, se está tudo ok, para depois passar para o HTML, para passar para o CSS. Tá ok, pessoal? Então vou parar esse vídeo por aqui. No próximo a gente vai começar a estilizar, criar o estilo, né, do nosso site. Tá ok? Nesse vídeo nós vimos ali, né, a estrutura base ali do nosso Linktree, colocamos ali a tag H, né, tag MG, vimos também o button, só que eu troquei o button por um atalho, porque com o button eu teria que associar a ação, né, de abrir um novo navegador com o JavaScript, e eu não quero usar JavaScript no projeto, eu optei por usar o atalho, e aí eu mantenho tudo no HTML e CSS, deixando o projeto bem simples e bem fácil de abrir e rápido também, tá ok? No próximo vídeo a gente vai estar mudando ali o estilo da página, colocando CSS.
Então, vejo vocês no próximo vídeo. E se esse vídeo foi relevante para os teus estudos, né, se ele contribuiu aí para os seus estudos, dá aquele like e se inscreve no canal, galera. Até mais.